O mundo das maravilhas arquitetônicas que cruzam rios, ligam cidades e contam histórias, o nosso novo vídeo te levará a uma emocionante jornada pelas 15 pontes mais renomadas e espetaculares do mundo. E se você ama descobertas e deseja expandir seus horizontes, não perca a chance de se juntar a nós. Clique para se inscrever e comece a explorar o mundo de maneira única e emocionante. Puente de la Mujer. A Puente de la Mujer, em Buenos Aires, Argentina, é daquelas pontes que chamam a atenção. Ela não é como as outras pontes que a gente vê por aí. Ela tem um jeito diferente, um design que a gente não esquece facilmente. O arquiteto por trás dessa obra, Santiago Calatrava, pensou em algo que não só serve para atravessar, mas que também é um espetáculo por si só. A ponte parece um arco suave, e ela pode girar para dar passagem aos barcos. É tipo um movimento que você não espera ver em uma ponte, e isso dá um toque de originalidade. Além de toda a aparência descolada, a ponte serve para ligar partes da cidade. Ela conecta gente, lugares, histórias, e de uma forma diferente, não é só mais uma ponte. Ela traz um pedaço de arte para a vida diária das pessoas que passam por ali. Ponte Shaju. Ponte Shaju, no Irã, é daquelas estruturas que tem um jeitão único. Ela não é só uma ponte comum, é tipo uma mistura de várias coisas legais. Ela é velha, mas não no mau sentido. Ela tem uma vibe histórica, e dá para ver que muitas histórias passaram por ali. Mas o mais interessante é a aparência dela. Tem uns detalhes artísticos que não passam batido. As arcadas são como molduras para um cenário bem iraniano. E as pedras e os relevos mostram que alguém dedicou um tempinho para fazer essa ponte ser especial. O melhor é que a Ponte Shaju é mais do que só uma estrutura bonita. Ela é tipo um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se reúnem. Nos arcos tem os assentos onde dá para sentar e curtir a vista, ou até pegar um ventinho no calor. E de noite, as luzes se acendem, e ela ganha um outro clima. Ponte Dom Luís I. A Ponte Dom Luís I é um ícone do Porto, em Portugal, e tem uma história interessante. Ela não é só uma ponte comum, mas tem um charme especial que conquista quem a vê. O legal é que ela tem 2 níveis. Lá em cima passam os carros e os pedestres, e embaixo passa o metrô. É tipo uma dupla função que a torna bem prática. Mas o visual dela é o que chama a atenção. Com seus arcos de ferro, ela se destaca no cenário. A Ponte Dom Luís I não é apenas um jeito de cruzar o Rio Douro, ela também oferece uma vista incrível da cidade e das margens do rio. De cima, dá para ver os telhados e os barcos, e a paisagem é quase como uma foto de cartão postal. Fauquirque-Uil. A Fauquirque-Uil é tipo uma engenhoca incrível que você precisa ver para acreditar. Ela é uma espécie de elevador para barcos, mas não é igual a nenhum elevador que você já viu. Imagine só, em vez de subir ou descer, ela gira. É tipo um carrossel de água para barcos. Essa coisa toda acontece na Escócia, e é uma maneira bem única de ligar 2 canais. Os barcos entram nesse carrossel, e ele começa a girar lentamente, levando os barcos para cima ou para baixo, dependendo do que precisa. É quase como uma dança aquática, mas com um propósito bem prático. A Fauquirque-Uil é daquelas coisas que fazem a gente pensar, como alguém teve essa ideia? Mas ao mesmo tempo é tão legal de ver funcionando. É como se a engenhosidade humana estivesse à mostra ali, girando os barcos de um jeito que a gente nunca imaginaria. Ponte Alexandre III. A Ponte Alexandre III em Paris é uma dessas estruturas que se destacam na cidade. Ela não é só uma ponte qualquer, é uma mistura de história e elegância que parece se encaixar perfeitamente no ambiente parisiense. Com suas curvas e detalhes decorativos, a ponte traz um toque de sofisticação ao cenário.
É como se ela fosse um lembrete visual da riqueza histórica de Paris. Os ornamentos e estátuas ao longo da ponte dão um charme extra, sem exageros, mas marcantes. O legal é que a ponte Alexandre III atravessa o rio Sena, conectando os lados da cidade de uma forma que parece natural. É como se ela fizesse parte da paisagem, uma passagem que também é uma parte do visual de Paris. Ponte Rialto. A Ponte Rialto em Veneza é como uma conexão direta com a história da cidade. Ela tem uma vibe única que te leva de volta no tempo e faz você se sentir parte da trajetória de Veneza. A ponte não é só um caminho de um lado para o outro, mas também é um lugar onde as coisas acontecem. As lojas nas laterais são como uma extensão da própria ponte, dando um toque comercial bem característico. É quase como um mini bazar flutuante. A Ponte Rialto tem arcos altos que dão um jeitão imponente, mas ao mesmo tempo ela se mistura com o cenário da cidade. A pedra e a estrutura dela contam a história dos muitos anos que ela viu passar. E a vista dela para o grande canal é espetacular. Ver os barcos e as gondolas passando, os edifícios à beira d'água, tudo isso se encaixa com a atmosfera romântica e autêntica de Veneza. Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio em Florença é uma daquelas coisas que você vê e logo sabe que tem história. Ela é tipo uma testemunha silenciosa dos tempos passados da cidade, com um jeito que faz você parar e pensar em todas as coisas que ela já viu. O mais legal é que ela não é só uma ponte comum. Ela tem essas lojas antigas que parecem estar penduradas nas laterais, como se fossem parte da própria estrutura. É quase como se a ponte fosse uma rua suspensa, cheia de histórias e produtos interessantes. A Ponte Vecchio também tem uma aura de autenticidade, com suas pedras e sua arquitetura que não esconde o passar do tempo. Ela não é daquelas coisas super polidas, mas sim uma parte real da cidade que continua ali, firme e forte. Shenzhen Wind and Rain Bridge. A Shenzhen Wind and Rain Bridge, na China, é uma construção única que carrega consigo a essência cultural de uma região. Ela não é apenas uma ponte, mas uma combinação de história, arquitetura e utilidade prática, tudo em um só lugar. O que a torna especial é o jeito como ela é construída. Sem usar pregos, apenas encaixes, ela representa uma habilidade artesanal e uma engenhosidade impressionantes. É quase como um quebra-cabeça gigante que foi montado com maestria. A ponte também é mais do que apenas um caminho para cruzar um rio. Ela é como um espaço de encontro, um lugar onde as pessoas se reúnem e compartilham momentos. Com telhados cobertos e espaços para relaxar, ela oferece abrigo tanto da chuva quanto do sol, criando um espaço acolhedor e prático. Chapel Bridge. A Chapel Bridge na Suíça é como uma passagem pelo tempo. Ela tem um jeito antigo e autêntico que faz você se sentir parte da história. Com seu teto de madeira coberto e pinturas ao longo do corredor, ela é quase como um pedaço vivo de um passado distante. O mais legal é que ela não é só uma ponte. Ela também é uma galeria de arte ao ar livre, com pinturas que contam histórias e mostram cenas do passado da cidade. É como se você pudesse caminhar por entre os quadros, sentindo o passado ganhar vida. A Chapel Bridge é também um ponto de encontro. As pessoas passeiam por ela, param para conversar e talvez até relaxam um pouco para observar a paisagem ao redor. E a vista do rio e das montanhas ao fundo é de tirar o fôlego, especialmente quando o sol se põe. Ponte Akashi Kaiki. A Ponte Akashi Kaiki é um verdadeiro feito de engenharia que não pode ser ignorado. Localizada no Japão, ela é um exemplo impressionante de ponte. O que chama a atenção é a sua envergadura. A ponte é realmente gigante e se estende por uma distância incrível, conectando duas partes do país. A sua altura é impressionante, e a vista lá de cima deve ser de tirar o fôlego. A Ponte Akashi Kaiki é uma obra de engenharia que vai além das expectativas.
Ela é uma demonstração de habilidades humanas, um símbolo de conexão e uma prova de que a curiosidade e a determinação podem nos levar a realizar coisas incríveis. Ponte Brooklyn Bridge. A Ponte Brooklyn Bridge é um verdadeiro ícone que se destaca na paisagem urbana de Nova York. Ela tem um ar de resistência e praticidade que ecoa a determinação humana em superar desafios arquitetônicos e construtivos. Ela se destaca pelas suas torres imponentes e pelos cabos que dão um visual característico. É como se a própria cidade estivesse conectada por esse marco arquitetônico. A Ponte Brooklyn Bridge não é só um pedaço de aço e concreto, mas sim um testemunho da capacidade humana de transformar ideias em realidade. Ela resistiu ao teste do tempo e continua a desempenhar um papel crucial na infraestrutura da cidade. Ponte Sydney Harbour. A Ponte Sydney Harbour é daquelas estruturas que não passam despercebidas. Ela é como um elo gigante que conecta as partes norte e sul da cidade de Sydney, na Austrália, atravessando o famoso porto. O visual dela é impressionante. Com suas imponentes torres de aço e sua vasta extensão, a ponte parece um gigante de metal que abraça o horizonte. É quase como um portal que leva você de um lado para o outro, sem interrupções. E o legal é que a Ponte Sydney Harbour é muito mais do que uma passagem. Ela é quase um ponto turístico por si só. A vista do topo é espetacular. Você consegue ver a Ópera de Sydney, os barcos no porto, e a cidade se estendendo até onde os olhos alcançam. Ponte Golden Gate. A Ponte Golden Gate é um daqueles monumentos que você vê e logo reconhece. Localizada em São Francisco, nos Estados Unidos, ela é um ícone do engenho humano em ação. O visual dela é inconfundível. Com sua cor vermelha característica e suas torres altas, a ponte se destaca na paisagem. Ela parece meio épica, como se fosse um portal para a cidade. E ela não é só um enfeite na paisagem, mas uma ligação crucial entre São Francisco e Marin County. Ela facilita o tráfego e a movimentação de pessoas, e o jeito como ela se estende sobre as águas do Pacífico é de tirar o fôlego. A vista da Ponte Golden Gate também é impressionante. A Ponte Golden Gate é um marco visual, uma via de conexão e uma testemunha da habilidade humana em construir estruturas ousadas e impactantes. Ela é um cartão postal da cidade e um reflexo do espírito audacioso de São Francisco. Ponte Tower Bridge. A Ponte Tower Bridge em Londres é uma dessas construções que você não pode deixar de notar. Ela é como um ponto de referência que corta o rio Tâmisa e se destaca no horizonte da cidade. A estrutura dela é única, com suas torres que parecem espreitar o céu. E o legal é que ela não é só uma ponte, mas também pode se abrir para dar passagem aos barcos maiores que navegam pelo rio. É quase como um movimento de dança, um show de engenharia que acontece bem ali. A Tower Bridge também tem essa combinação de elegância e praticidade. Ela une os dois lados da cidade e é uma parte essencial do tráfego de Londres. E a vista dela lá de cima é incrível, com a cidade se espalhando e os barcos passando lá embaixo. E ela também é um pedaço da história de Londres. Com o estilo vitoriano e os detalhes em metal, ela traz um pedaço do passado para o presente. É como se a cidade estivesse sempre conectada com sua história, não importa o quanto ela evolua. Com seu design vitoriano e sua engenhosidade técnica, a Tower Bridge é um lembrete vivo do passado da cidade e do seu compromisso com a inovação. Ela incorpora a essência de Londres, uma cidade que valoriza tanto a sua história quanto a sua evolução constante. A Ponte Tower Bridge é mesmo uma das pontes mais incríveis do mundo.